Ele me deixou quando eu mais precisava. E o pior, o irmão dele foi quem estendeu a mão. Você já sentiu o chão sumir e só depois descobrir que a queda te levou direto para o que você mais precisava? Então fica comigo, porque essa história não é sobre traição, é sobre sobrevivência, sobre se reencontrar quando tudo já parecia perdido. Você pode viver 12 anos ao lado de alguém e mesmo assim não ver o golpe vindo. Pode achar que conhece cada suspiro da pessoa e ainda assim ser surpreendido por um silêncio que destrói mais do que qualquer grito. Foi exatamente assim que terminou o meu casamento com Leandro. Meu nome é Daniel, tenho 38 anos. Sou arquiteto em Salvador. A gente se conheceu na faculdade, eu no segundo ano, ele chegando com aquele jeito seguro e leve que todo mundo admirava. Não foi paixão à primeira vista, foi pior. Foi aquele tipo de amor que cresce em silêncio, se instala devagar e quando você percebe, já não sabe mais onde termina você e começa o outro. Vivemos 12 anos juntos, 12. Eu sabia os horários dele, os manias, os medos que ele não dizia em voz alta. Acreditava que ele sabia os meus também. Acreditava. Naquela noite, tudo parecia normal. Um jantar simples, conversa casual sobre o trabalho, planos para o fim de semana. Até que ele largou os talheres, cruzou os braços e disse: "A gente precisa conversar." Essas 4 palavras são piores do que qualquer grito. Fiquei imóvel. Ele continuou com aquela calma insuportável de quem já ensaiou tudo. "Eu ainda gosto de você, Daniel, mas não do mesmo jeito. Eu preciso entender quem eu sou." Sozinho. Não houve discussão, não houve traição declarada, só um ponto final seco e sem explicação suficiente. Ele fez as malas no dia seguinte, saiu de casa como se estivesse indo trabalhar. Eu fiquei ali tentando respirar num lugar onde o ar tinha sumido. Os dias seguintes foram um borrão. Eu andava pelos cômodos sem saber o que procurava. Dormia pouco, comia menos. Cada canto da casa parecia zombar de mim. Tudo ainda cheirava a ele como se o mundo não tivesse entendido que ele foi embora. Foi então que Carla, irmã dele, apareceu. Ela nunca foi próxima demais, mas sempre me tratou com respeito. Quando viu o estado em que eu estava, nem pensou 2 vezes. Me ofereceu o antigo apartamento dela para eu me refugiar um tempo. Ela estava morando com o noivo e disse que o lugar estava vazio. Aceitei, não porque queria ir, mas porque ficar já não era suportável. Levei poucas coisas, algumas roupas, meu notebook e um cansaço que não cabia na mochila. O apartamento era pequeno, mas pelo menos o silêncio ali era diferente. Não doía tanto. Passei os primeiros dias como um fantasma. Saía para andar pelas ruas sem destino. Entrava em padarias só para não encarar a solidão de frente. Não era tristeza explosiva, era pior. Era aquela apatia espessa que vai engolindo tudo por dentro. Até que um dia, voltando da rua com um café na mão, ouvi o portão bater. Depois, passos no corredor. Não dei atenção. Até ver ele parado na entrada, mochila nas costas, mala na mão, cabelo bagunçado. Por um segundo, meu cérebro travou. Bruno, o irmão mais novo do Leandro. A última vez que o vi foi num Natal, anos atrás. Sempre calado, meio distante. Nunca tivemos conversa, quase 10 anos nos separavam. Ele era o rebelde da família, o que largou tudo para viver fora. E agora estava ali, na mesma porta que eu tinha cruzado dias antes. "Daniel!" A voz dele saiu baixa, hesitante. Assenti sem saber o que fazer com as mãos, com o olhar, com o corpo todo. "Eu não sabia que você estava aqui. A Carla disse que o apartamento estava vazio." Fiquei em silêncio por um instante. Depois respondi: "Quase tá." Ele sorriu sem graça. Disse que tinha voltado para o Brasil fazia pouco, estava sem lugar fixo e a Carla tinha oferecido o AP enquanto ele se ajeitava. Era óbvio que ela tinha esquecido que eu estava lá. Não era meu apartamento nem dele, mas estávamos os dois ali meio deslocados, meio perdidos, tentando entender se aquele encontro era coincidência ou castigo. "No fim, dá para dividir", eu disse por fim. Bruno concordou, agradeceu, entrou com a mala e foi assim, sem planejamento, que 2 náufragos passaram a dividir o mesmo bote. Dividir o apartamento com Bruno foi, nos primeiros dias, como aprender a respirar de novo, só que com alguém observando cada suspiro. Não era desconforto agressivo, mas aquela sensação de estar sendo visto quando você ainda não sabe quem é depois da queda. Ele respeitava meu espaço, passava boa parte do tempo no quarto, às vezes trabalhando, às vezes em chamadas que terminavam com risadas abafadas. Quando nos cruzávamos na cozinha, era sempre com alguma gentileza desajeitada. "Fiz café", "sobrou almoço se quiser." Pequenas ofertas que pareciam maiores do que eram. O silêncio entre nós não era pesado, era cúmplice, como se ambos estivéssemos tentando não tocar nas feridas, mas ao mesmo tempo sabíamos que elas estavam ali. Eu evitava perguntas, ele também, mas o cotidiano foi se impondo. Um dia ele apareceu com sacolas de mercado.
Comprei umas coisas, tô pensando em cozinhar se quiser comer depois. Concordei com um aceno. Quando dei por mim, estava sentado à mesa, comendo uma massa simples, mas com gosto de cuidado. E foi naquele jantar silencioso que notei. Fazia tempo que alguém não preparava algo para mim sem querer nada em troca. Nas semanas seguintes, os gestos se repetiram. Dividíamos o café da manhã sem precisar falar muito. Eu ainda me reconstruindo aos poucos. Ele, mais à vontade com o tempo, colocando músicas baixas no quarto, assobiando sem perceber. Uma noite, tentei trocar a lâmpada do corredor. O banquinho escorregou e quase fui ao chão. Bruno apareceu na mesma hora, segurando meu braço com firmeza. Tá tentando se machucar sozinho agora? Disse com um meio sorriso. Ri nervoso, só tentando ser útil. Ele pegou a lâmpada da minha mão e subiu com facilidade, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Quando desceu, ficou me olhando por um segundo a mais do que o necessário. Depois desviou, foi embora sem dizer mais nada, mas algo naquele olhar ficou. Na madrugada, ouvi uma música suave vindo do quarto dele, e pela primeira vez desde a separação, eu dormi antes do amanhecer. O estranho é que quanto mais nos aproximávamos, mais eu sentia o peso do que não era dito. Ele era irmão do meu ex. Era tudo errado, mas não parecia. Num sábado de vento forte, voltando de uma caminhada, encontrei Bruno na porta do prédio com sacolas pesadas. Quer ajuda? Perguntei. Ele sorriu aliviado. Subimos juntos. Enquanto organizávamos as compras, ele soltou de repente. Vai ter uma feira no centro sábado que vem. Pensei em ir. Quer ir comigo? A proposta me pegou desprevenido. Desde a separação, eu não saía para nada, mas havia algo no jeito como ele esperava minha resposta que me desarmou. Pode ser, respondi, tentando parecer mais tranquilo do que estava. Na semana seguinte fomos. O evento era simples, barraquinhas, música ao vivo, cheiro de comida no ar. Mas Bruno parecia brilhar ali. Se misturava fácil, ria, falava com os vendedores como se os conhecesse há anos. Eu observava, sentia inveja da leveza dele e também um certo orgulho estranho, como se, de alguma forma, eu fizesse parte daquilo. Em uma barraca de livros usados, ele me entregou um exemplar velho. Esse aqui me salvou num momento difícil, pode te ajudar também. Peguei o livro, não disse nada, mas guardei. Na volta, o ônibus lotado nos obrigou a ficar em pé, lado a lado. As mãos se tocavam sem querer a cada curva. Fingíamos não notar, mas os corpos falavam o que as palavras evitavam. Já em casa, diante da porta, ficamos em silêncio por alguns segundos. Obrigado por hoje, ele disse. Eu que agradeço. Ele entrou. Eu fiquei parado do lado de fora por um instante, tentando entender o que estava acontecendo dentro de mim. Era só amizade? Era só carência? Ou era alguma coisa querendo nascer mesmo no meio dos escombros? Não encontrei resposta. Só soube que, pela primeira vez, voltar para o apartamento não parecia retorno ao vazio. Parecia voltar para um lugar onde, talvez eu estivesse começando, aos poucos, a caber de novo. Os dias seguintes à feira foram estranhamente leves. Não havia planos entre nós, mas havia presença. Bruno cozinhava com música baixa, eu lavava a louça com as mãos frias e a cabeça longe. As palavras eram poucas, mas os olhares ficavam mais demorados, como se algo se formasse no espaço entre uma frase e outra. Uma noite, a energia acabou. Chuva forte batendo no telhado e a casa mergulhada numa penumbra tranquila. Bruno acendeu 2 velas, uma em cada canto da sala. Nos sentamos no sofá com chá quente nas mãos, dividindo histórias soltas, lembranças tortas, sonhos que ninguém mais sabia. Falamos sobre quase tudo e sobre nada. Rimos de bobagens, contamos fracassos como quem mostra cicatrizes antigas, e no silêncio que veio depois, eu senti, o olhar dele preso no meu, o corpo mais próximo do que devia, a respiração alinhada. Daniel, ele disse baixo, quase um aviso. Meu nome na voz dele soou diferente, mais íntimo, mais certo. O tempo pareceu diminuir. Ele se aproximou devagar, como se testasse o mundo. Quando nossos rostos se encontraram, não houve pressa. O beijo não foi urgente, nem seguro. Foi verdadeiro, com medo, com cuidado, com desejo contido. Fechei os olhos sem pensar, e por um instante, tudo que doía pareceu distante. As palavras do Leandro, as noites em claro, o fracasso, tudo ficou em segundo plano. Só existia aquele momento. Quando nos afastamos, ele ainda estava perto, os olhos buscando algo no meu silêncio. Eu queria fazer isso há muito tempo, confessou voz embargada. Fiquei em silêncio, não por dúvida, mas porque tudo que eu poderia dizer parecia pequeno demais. Peguei a mão dele, apertei, e foi ali que percebi. Não era mais o passado que eu tentava segurar. Era o futuro que finalmente me alcançava. A dinâmica entre nós mudou, não de forma escancarada, mas nos detalhes. Bruno continuava sendo o mesmo, gentil, calado, um pouco distraído, mas agora havia outra coisa no ar.
O cuidado no toque, o sorriso disfarçado quando nossos olhares se cruzavam. A intimidade era nova, mas parecia antiga. Nem tudo era simples. Algumas manhãs eu acordava com o peito apertado, tomado por culpa. Outras vezes era ele quem se calava de repente, preso em pensamentos que não dividia. Mas mesmo nesses momentos havia uma escolha silenciosa, a de continuar ali. Certa noite, dividíamos uma lasanha mal feita, sentados no sofá, rindo de uma série ruim. Do nada, ele largou o prato na mesinha, respirou fundo e me encarou. Posso te contar uma coisa? Assenti, o coração já acelerado. Eu sempre senti algo por você. Fiquei imóvel. Desde que eu era moleque, quando tu e o Leandro começaram a namorar, eu percebi que não era só admiração, mas era errado, e eu engoli. Fui embora para tentar esquecer, mas não consegui. E agora é impossível fingir que não tá aqui. Desviou o olhar por um instante como se procurasse refúgio no teto. Se quiser que eu vá embora, eu entendo. Aquelas palavras doeram mais do que qualquer julgamento, porque no fundo eu também sentia, e não era algo novo, era como se o corpo já soubesse antes da mente. Segurei a mão dele, estava quente, firme, real. Eu também tô perdido, Bruno, confessei. Mas talvez a gente possa se encontrar junto. Ele sorriu e naquele sorriso havia alívio e medo, mas, acima de tudo, havia verdade. A partir daquela noite, nada entre nós foi igual. Mas não buscamos rótulos, não fizemos planos, era só o hoje, e naquele hoje ele ficou. E eu também, a gente não combinou nada, nem namoro, nem promessas, só vivia um dia de cada vez tentando entender esse espaço novo entre o que era passado e o que começava a se tornar presente. Mas o mundo não fica em silêncio só porque a gente decidiu não falar. Numa tarde qualquer, estávamos no mercado. Ríamos de uma marca de biscoito que Bruno jurava ter salvado a infância dele. Um momento leve, íntimo demais para quem oficialmente era apenas ex-cunhado. Foi quando esbarramos com um conhecido da família do Leandro, um daqueles tios de segundo grau que só aparecem no Natal. O sorriso dele surgiu rápido demais, forçado demais. O olhar que lançou pra gente foi o tipo de julgamento que não precisa de palavras. Ficamos em silêncio até chegar em casa. Bruno tentou mudar de assunto, comentar a previsão do tempo, fazer graça com as compras. Eu só queria desaparecer. O clima que vinha sendo leve se quebrou sem aviso. Naquela noite, mal consegui dormir. Andava pela casa feito sombra, me culpando por sentir o que sentia, como se estivesse traindo alguém, mesmo sabendo que já tinha sido traído. Foi ali no meio da madrugada que Bruno se aproximou. Sentou ao meu lado na cama sem dizer nada. Eu sabia que não ia ser fácil, sussurrou. Demorei para responder. Você não entende? Eu fui casado com o irmão. E agora você tá com alguém que sempre te viu de verdade. As palavras dele não eram acusação, eram constatação. Se quiser parar por aqui, eu entendo, completou. Olhei para ele, e o medo que me sufocava foi dando espaço para uma outra coisa, coragem. Não era justo seguir me escondendo. Eu não quero parar, eu só tô com medo. Ele assentiu, não tentou me convencer de nada, apenas ficou ali, do meu lado. 2 dias depois, Carla ligou. Era aniversário da avó dos meninos, almoço de família, salão alugado. Eu tentei recusar. Ela insistiu, vai ser estranho se vocês dois não forem, e vamos falar a real, Daniel. Já é estranho de qualquer jeito. Bruno me olhou esperando minha decisão. Suspirei. A gente vai. O salão estava cheio, risos, crianças correndo, música ambiente tentando abafar a bagunça. E então, no fundo da sala, eu vi Leandro, de braços dados com um rapaz mais novo, moreno, cheio de risadinhas e toques no ombro. Parecia fazer questão de marcar presença. Meu estômago virou. Bruno percebeu, segurou minha mão discretamente como quem ancora. Fomos até a mesa onde Carla nos esperava. Ela sorriu como se tudo fosse normal, mas o ambiente estava carregado, olhares cruzados, comentários sussurrados, o clima de quem sabe, mas finge que não. Durante a sobremesa, Leandro se aproximou por trás e murmurou: Podemos conversar? Hesitei, queria dizer não, mas uma parte antiga e covarde ainda respondia. Fomos até um canto do salão. Ele cruzou os braços, o olhar duro. Que diabos você está fazendo aqui com o Bruno? Senti o sangue gelar. Ele não perguntou se eu estava bem, não quis saber como eu sobrevivi ao fim, só queria reafirmar o controle. Eu fui convidado, respondi. E você não tem mais o direito de me perguntar nada. Ele riu seco. Você realmente perdeu a noção, Daniel. Trazer o meu irmão? Que tipo de pessoa faz isso? Antes que eu pudesse responder, Bruno apareceu. Parou ao meu lado, o rosto tranquilo. Algum problema, Leandro? O silêncio que se seguiu foi como um estouro mudo. Leandro não teve tempo de reagir. Bruno passou o braço pelas minhas costas e me puxou de volta para o salão. Parou no meio do salão, ergueu uma taça e bateu com a colher, chamando atenção. Família!
Começou com a voz clara. Quero fazer um brinde. As conversas cessaram. Todos olharam para ele. Um brinde a novas possibilidades, a coragem de recomeçar e ao Daniel, que segurou sozinho um casamento enquanto era enganado. O salão congelou. E que mesmo assim teve dignidade de não se perder. Eu amo esse homem desde que era adolescente, e só agora, com tudo quebrado, não por nós, é que a vida nos deu essa chance. Alguns rostos abaixaram, outros franziram a testa. Um tio resmungou alto. Virou bagunça isso aqui, todo mundo gay agora? Carla ergueu o copo e completou. Melhor isso do que casar com gente que finge ser o que não é. Leandro apertou os punhos, pálido. O novo namorado dele cochichou algo e tentou puxá-lo dali. Foi nesse momento que tudo fez sentido. As idas e vindas, as desculpas frias, os "não sou mais feliz" ditos com ar de mistério. Ele já tinha alguém quando ainda dormia do meu lado. Sentiu o alívio amargo de quem entende, finalmente, que a culpa nunca foi sua. Bruno me olhou, sem vergonha, sem pressa. Vamos viver a nossa história sem medo? Estendeu a mão. Olhei em volta, tios chocados, primos tentando disfarçar, crianças sem entender. E mesmo assim, sem hesitar, eu peguei a mão dele. Na frente de todo mundo, depois daquele almoço, nada mais foi como antes. E ainda bem, a confusão deu o que falar por semanas. Chegaram até mim comentários distorcidos, piadas maldosas, silêncios calculados em encontros de família, mas não doeram como antes, porque dessa vez eu não estava sozinho. Bruno não mudou, continuava fazendo piadas ruins, colocando música para cozinhar, esquecendo a toalha no varal, mas agora ele me incluía em tudo, e eu deixava. Nos mudamos depois de 2 meses, um apartamento pequeno com janelas largas e vizinhos que não faziam perguntas. Não era um lugar perfeito, mas era nosso. A rotina chegou, e com ela o desafio mais difícil, manter vivo o que começa bonito quando a euforia passa. Não foi sempre simples. Houve dias em que eu me fechava, tomado por inseguranças que vinham sem bater. Em outros era ele quem se afastava, calado, lidando com culpas herdadas que não eram dele, mas nessas horas a gente não se atacava, se acolhia. Bruno entendia meu silêncio e eu respeitava o tempo dele. Foi assim que descobrimos: amor não é o que explode, é o que fica. A família demorou, mas aceitou, alguns por convicção, outros por costume. Carla seguia sendo nossa aliada número 1, mandando mensagens inconvenientes no meio do dia, perguntando se já tinham marcado a data do casamento ou se iam só continuar vivendo no pecado mesmo. Ríamos, porque agora dava para rir. Leandro desapareceu por um tempo. Depois ouvi dizer que havia terminado com o rapaz do almoço. Tentou voltar a morar em outro estado. Não guardo raiva, só a estranha certeza de que ele me libertou mesmo sem querer. Em um domingo qualquer estávamos sentados na pequena varanda com 2 cafés frios esquecidos sobre a mesa. O sol se punha devagar, como se soubesse que não havia pressa. Tu já pensou que se nada tivesse desmoronado a gente não estaria aqui? Perguntou Bruno sem tirar os olhos do horizonte. Assenti, sentindo a pergunta reverberar por dentro. A vida tem dessas, quebra tudo só para mostrar o que faz sentido. Ele entrelaçou os dedos nos meus. Ali naquele gesto pequeno entendi o que de fato importava. Não era o que perdemos, era o que escolhemos construir depois da perda. Agora eu sabia, não era mais sobre recomeçar por desespero, era sobre continuar por amor. Nunca escrevi finais felizes, sempre achei que a vida não entregava histórias prontas. Mas talvez o segredo não seja o final. Talvez seja saber que, mesmo depois de tudo, a gente ainda pode escolher. E eu escolhi ele. Todos os dias, mesmo nos difíceis, sobretudo nos difíceis. Se essa história te tocou, deixa seu like, ativa o sininho e compartilha com alguém que precisa acreditar que recomeços são possíveis. E me conta, você já teve que reconstruir sua vida depois de tudo cair? Já encontrou o inesperado onde só havia dor? Porque às vezes tudo que a gente precisa é de alguém que não desiste quando o resto do mundo já foi embora. Meses depois, a vida parecia finalmente ter encontrado um ritmo, nada grandioso, nada cinematográfico, só o simples que, depois de tanto, parecia luxo, acordar e saber que alguém escolheu ficar. Voltar para casa e ter silêncio dividido, não solidão. Foi nesse cenário de calmaria que a dúvida chegou, não como tempestade, mas como brisa estranha entrando por frestas que a gente achava que estavam fechadas. Tudo começou com uma proposta de trabalho. Bruno recebeu uma ligação de uma antiga agência onde havia feito freelas antes de voltar ao Brasil. Eles queriam que ele liderasse um projeto fora do país. 3 meses, Europa, tudo pago, visibilidade, um avanço claro na carreira dele. Quando desligou o telefone, ele ficou parado, me olhando com um misto de excitação e culpa. Queria te contar antes de responder. Não sabia o que dizer. A notícia não era ruim, mas mexia em algo que estava sossegado há tempo demais. É só trabalho, disse. 3 meses passam rápido.
Assenti, mas por dentro algo latejava. Durante os dias seguintes, fingimos normalidade. Falávamos sobre logística, prazos, prós e contras. Tudo racional, tudo adulto. Mas à noite, no escuro, a verdade aparecia no corpo que demorava a dormir. No beijo mais curto, no toque hesitante. Até que numa madrugada, já deitados, eu quebrei o silêncio. Você quer ir? Bruno demorou. Depois respondeu: Quero, mas não quero te deixar. Então vai. E se eu não voltar? As palavras cortaram mais do que deveriam, porque eu também tinha medo disso. Se você não voltar é porque nunca esteve. Ele virou de lado, ficou em silêncio. Eu também. No dia da viagem, fui com ele até o aeroporto. O carro era um silêncio tenso, carregado de tudo que não conseguimos traduzir nos últimos dias. Na porta do embarque, ele me abraçou. Não era um adeus, mas também não era só um até logo. Promete que não vai esperar parado? Olhei para ele, confuso. Promete que vai continuar vivendo, que vai fazer planos, que vai rir, que se doer você vai dizer. Demorei, mas prometi. E ele partiu. As primeiras semanas foram piores do que imaginei. A casa parecia ecoar a ausência dele em cada canto. Não por causa do espaço, mas por causa da rotina que tínhamos construído. Mas cumpri o que prometi. Voltei a sair com Carla. Aceitei convites que antes recusava. Fiz uma viagem curta sozinho. Escrevi. Dormi mal. Depois dormi bem. E, principalmente, aprendi que mesmo o amor mais forte não pode servir de prisão. Falávamos quase todos os dias, chamadas longas, outras breves. Algumas vezes só o silêncio de estar na mesma tela, outras desabafos sobre cansaço, saudade, medo de mudar. Ele parecia feliz, cansado, mas realizado. E isso, no fundo, era o que mais doía, ver alguém que você ama crescendo, sem você do lado. Até que numa noite de domingo recebi a mensagem: passagem comprada, tô voltando para casa. Esperei no saguão com o coração acelerado. Quando ele apareceu, não corremos um para o outro. Caminhamos devagar, como quem confirma que ainda é real. Ele me abraçou. É só aqui que faz sentido. E ali, no meio daquele caos de chegadas e partidas, percebi: o amor não é só o que escolhe ficar, é o que escolhe voltar. A gente não fez festa, não postou nada, só voltou para casa e colocou água no café. E então, entre goles e sorrisos curtos, Bruno perguntou: Você ainda quer construir uma vida comigo? Mais do que nunca. E pela primeira vez não era o começo de algo, era construir a continuidade. O amor que passou por testes, silêncios, julgamentos, distância e decidiu ficar. Se essa parte também te emocionou, deixa seu like, comenta aqui embaixo o que mais te tocou. E compartilha com alguém que acredita que o amor verdadeiro não foge. Ele volta. O retorno de Bruno marcou mais do que a volta de alguém que amamos. Trouxe também perguntas que eu evitava desde o começo. Quem eu sou agora? Quem eu era antes? E o que de verdade significa amar alguém? Durante semanas seguimos como se o tempo não tivesse passado, mas ele passou e deixou marcas. Eu já não era o mesmo homem que ele deixou no aeroporto, e ele não era mais o mesmo que voltou da Europa. E tudo bem, começamos a conversar mais, não só sobre o dia, o trabalho, as contas, mas sobre o que carregávamos por dentro, medos, expectativas, culpas que ainda insistiam em aparecer nas horas caladas. Um dia, sentados na praça onde costumávamos caminhar, ele perguntou: Você já se perdoou? A pergunta me atravessou como uma pedra lançada no centro do peito. Eu sabia do que ele falava. Não era sobre o casamento com Leandro, era sobre tudo, sobre ter aceitado tão pouco por tanto tempo, sobre ter confundido lealdade com abandono de si. Demorei, mas respondi: Acho que tô tentando. Ele assentiu e ficou em silêncio. Não me pressionou, nem me consolou, apenas ficou, como sempre fez. Ali entendi que o amor dele nunca foi sobre me salvar, foi sobre me permitir reaprender a andar sozinho mesmo quando ele estivesse do lado. No mês seguinte, Bruno recebeu outra proposta, um projeto em outra cidade, agora no Brasil. 2 meses. Eu achei que sentiria o mesmo medo da primeira vez, mas não, não dessa vez. Se quiser ir, vá, eu disse. Eu fico, e a gente vê o que quer quando voltar. Ele sorriu. Era exatamente o que pensava. Porque no fim a gente aprendeu, não é o tempo junto que define o amor, mas o quanto ele resiste à distância sem se perder. Dessa vez não fomos ao aeroporto. Ele saiu com a mochila nas costas e um beijo rápido antes do café. Se cuida, disse, você também. E foi. Os 2 meses passaram com uma tranquilidade que eu não esperava. Eu voltei a trabalhar em projetos que antes me assustavam. Conheci gente nova, fiz terapia, escrevi, me olhei com mais gentileza. Bruno me mandava mensagens curtas, fotos de lugares, comentários bobos, ligações noturnas com risos e cansaços divididos, mas sem cobranças, sem a urgência de quem precisa provar algo. Era amor, mas um amor que não sufocava.
Quando ele voltou, não houve reencontro cinematográfico. Nos encontramos num ponto de ônibus sem cena montada. Um abraço, um beijo, vamos para casa? E fomos. Naquela noite, sem falar muito, ele deitou do meu lado e disse: Acho que agora a gente sabe viver junto, não porque precisa, mas porque quer. Assenti, sentindo uma paz diferente. Não era empolgação, era certeza. Te amo, ele disse, não pela primeira vez, mas pela primeira vez eu senti que também me amava o suficiente para merecer ouvir. Eu também. E foi isso. Hoje não prometo finais eternos, mas aprendi a reconhecer quando algo é real. E o que tivemos e temos com falhas, com pausas, com dúvidas, mas também com presença, escolha e coragem. O amor que resistiu à culpa, ao julgamento, à distância e ao passado. O amor que decidiu ficar, mesmo podendo ir. Não sou mais o mesmo homem que foi deixado numa sala com talheres ainda na mesa. E não sou o mesmo que aceitou calado o que não merecia. Hoje eu sei, ser amado é bom, mas amar a si mesmo primeiro é o que torna tudo possível. Se você chegou até aqui, obrigado. Que essa história te lembre que o amor não precisa vir com garantias, só precisa ser verdadeiro.